estrela da manhã. Quem é esse? O filho de Davi. Quem é esse? Estrela da manhã. Quem é esse? O filho de Davi. Quem é esse? Estrela da manhã. O Criador se fez o homem. O Criador se fez o... Criador se fez o homem. O Criador se fez o homem. O Criador se fez o homem pra me encontrar. O Criador se fez o homem. O Criador se fez o homem. O Criador se fez o homem pra me encontrar. Vem fazer que nenhum homem fez. Vem fazer que a história nunca viu. Vem cobrir o distrito no Joel. Aviva a luz, aviva. Vem fazer que nenhum homem fez. Vem fazer que a história nunca viu. Vem cobrir o distrito no Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Vem fazer que nenhum homem fez. Vem fazer que a história nunca viu. Vem cobrir o distrito no Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Vem fazer que nenhum homem fez. Vem fazer que a história nunca viu. Vem cobrir o distrito no Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Aviva no Senhor. Aviva no Senhor. Aviva no Senhor. Porque não é hoje, porque não é agora. Vem, derrama teu Espírito.
fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer, vem cumprir. Aviva-nos, aviva. Vem fazer, vem fazer, vem cumprir. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer, vem fazer, vem cumprir. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. E sobressaia as vozes declarando: vem fazer. E vem fazer o que vem cumprir. Aviva-nos, aviva. E vem fazer, e vem fazer, e vem cumprir o descrito em Joel. Vem fazer, e vem fazer, e vem cumprir. Aviva-nos, vem fazer, e vem fazer, e vem cumprir. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Deixa o Espírito te conduzir, para que quando você liberar isso dos seus lábios, seja acompanhado do desejo do teu coração. Sem julgar as pessoas, mas nós não podemos fazer parte daqueles que cantam com seus lábios, mas com o coração distante do propósito. Isso precisa sair do nosso coração. Isso não se trata mais de uma canção, isso se trata de um desejo, um anseio. Peço o Espírito para te conduzir, para que quando você liberar isso, seja do teu coração. Existe um povo que honra com os seus lábios, mas um coração distante. Que não sejamos esse povo, sejamos aqueles que Ele procura, que o adorem em espírito e em verdade. Não se trata mais de canções perfeitas para o homem. Não se trata de notas perfeitas. Se trata de um coração aquebrantado, que ele não resiste a isso. Você pode declarar: vem fazer, vem fazer, vem cumprir. Aviva-nos, aviva, e vem fazer, e vem fazer, e vem cumprir. Aviva-nos, aviva, Senhor. Aviva
terra clama. Mais uma vez queremos ver Yeshua. A terra mais uma vez queremos ver. Vem fazer, vem fazer e vem cumprir. Aviva-nos, aviva e vem fazer, e vem fazer, e vem cumprir. Mulheres, vem cumprir. Aviva-nos, aviva, homens, o que e vem fazer, e vem cumprir. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor. A igreja. Aviva-nos, 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 Senhor. Deu para aprender. Ei! Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor. Pai, eu apresento as nossas mãos levantadas como sacrifício
da viração do dia, pois nós já entramos num Shabá e nos rendemos, Senhor, em toda a força que existe em nós, seja empregada no único trabalho que traz a maior recompensa, que é a recompensa da sua presença. Assim como teu filho, assim como a tua palavra diz que ele verá o fruto do penoso trabalho, Senhor, com mãos levantadas e um coração rendido diante da tua presença, Senhor, que não venhamos nos apresentar como alguém religioso, como um ritual, Senhor, que nós aprendemos, mas assim como Adão, em todos os dias, na viração do dia, se encontrava com o Senhor e era surpreendido dia após dia pela tua presença. Que a tua presença esteja agora, Senhor, nesse ambiente, que esteja manifesta sobre as nossas vidas. Tira o fardo do cansaço, o fardo do pecado e tudo aquilo que possa servir como argumento sobre a mente, o coração de cada um dos teus filhos. Todos os pensamentos e sentimentos que não te louvam, Senhor, da mesma forma apresentamos diante do teu altar para serem queimados. E mesmo que sobre cinzas, Senhor, que todos os altares sejam limpos, para que a chama possa arder continuamente sobre o altar. Nós estamos cantando, nós estamos falando de avivamento, Senhor, e muitos de nós nem mesmo sabemos do que se trata, Senhor. Eu sei que não se trata de um movimento religioso, mas eu sei que é uma chama que arde no coração dos adoradores, que não se importa se está chovendo, não se importa com nenhum contratempo daquilo que se encaixa dentro da nossa humanidade, pois o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Agora, com a nossa alma, com a nossa carne, com o espírito de vida que existe em nós, com todo o fôlego, com tudo aquilo que existe dentro de cada um de nós, Senhor, que vamos apresentar com todos os esforços necessários, e que o Senhor receba a adoração do teu povo, que o Senhor receba as palmas, os júbilos, os brados, as danças, toda manifestação, todo movimento que possa haver dos nossos corpos, Senhor, seja para louvar e engrandecer o teu nome. Todo sacrifício que foi feito, rompendo o estado onde estavam, dentro de casa ou direto do trabalho, ou em qualquer outro nível de ocupação, Senhor, aqui estamos e viemos fazer valer a pena aquilo que o teu filho Davi disse: hoje me alegrei quando me disseram, vamos para a casa do nosso Deus, do Criador dos céus e da terra. Para isso nós fomos criados, por isso nós fomos criados, Senhor. Por isso receba a adoração do teu povo. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Nossas mãos levantadas. Aviva-nos, Jesus. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Nossas mãos levantadas, rendemos louvores a ti, Jesus. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvores a ti, Jesus. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvores a ti, Jesus.
Com nossas mãos levantadas, rendemos, rendemos, rendemos louvores a ti, Jesus. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvores a ti, Jesus. Com nossas mãos levantadas, rendemos, rendemos louvores a ti, Jesus. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvores a ti, Jesus. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvores a ti, Jesus, Jesus. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Jesus, estamos aqui, Pai, rendidos a Ti, Pai. Aviva-nos, Senhor, nessa noite, Pai. Que o Senhor quer achar em nós, Senhor, verdadeiros adoradores, Pai. Não queremos estar aqui, Pai, fazendo um ritual, Jesus. Nós queremos Te encontrar, Senhor, nessa noite, Jesus. Aviva o nosso coração de amor por Ti, Pai. Encontre-nos, Jesus, nessa noite. Encontre-nos, Jesus, nessa noite. Encontre-nos, Jesus. Encontre-nos, Jesus. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Encontra-me, 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 Senhor. Diga isso a Ele. Encontra-me, 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 Senhor. Encontra-me, 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 encontra-nos, Jesus. Encontra-me, Senhor. Quero ser achado por Ti. Encontra-me, encontra-me, Senhor. Encontra-me, Senhor. Encontra-me, 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 Senhor. Jesus, permita, Jesus, ver Tua glória, Jesus. Eu não me esconderei. Eu não me esconderei. Não, não. Encontra-me, encontra-me, meu Rei. Quero ver o deslumbre do Teu olhar. Encontra-me, meu Rei. Quero contemplar a Tua face. Encontra-me, meu Rei. Encontra-me, meu Rei. Não me esconderei. Eu não me esconderei jamais de Ti, meu Rei. Não, não, não. Eu não me esconderei. Não, não.
Você pode declarar isso. Eu não me esconderei, eu não me esconderei jamais de ti, meu rei. Eu não me esconderei, eu não me esconderei, eu não me esconderei de ti, eu não me esconderei de ti. Não existe árvores, não existe argumentos. Eu não me esconderei, eu não me esconderei de ti, eu não me esconderei de ti, eu não me esconderei. Você pode imaginar ele chamando seu nome e procurando por você. Rodrigo, eu corro pra ti. Rodrigo, meu filho. Meire, Carlos. Agora coloca o seu nome. Meu filho, onde estás? Eu estou indo ao teu encontro. Aonde estás, meu filho, minha filha? Eu estou indo ao teu encontro, papai. Adão disse que estava escondido entre as árvores, porque temeu a voz do Senhor. Quando na realidade ele era para exultar de ouvir a voz do seu Criador. Nós não podemos cometer o mesmo erro. Eu não me esconderei, eu não me esconderei jamais de ti, Eu não me esconderei, meu rei. meu rei, meu rei, meu rei. Você pode declarar Não me esconderei. a igreja. Eu não me esconderei jamais de ti, meu rei. Meu rei. Eu não me esconderei. Só as vozes, assim ó. Não me esconder. Eu não me esconderei jamais de ti, meu rei. Me esconderei. Declara isso para ele. Eu não me esconderei, eu não me esconderei jamais de ti, Meu rei, eu não me esconderei. Continue declarando isso. Eu não me esconderei jamais. Eu não me esconderei jamais de ti, meu rei. Eu não me esconderei. A igreja declarando. eu não. Eu não me Você pode aumentar a sua voz. Eu não me esconderei, eu não me esconderei jamais de ti, meu rei. Eu não me esconderei. Não importa a minha falha, não importa nenhum dos argumentos. pra ti. Eu corro pra ti. Eu não posso perder a atmosfera do Éden. Eu não posso ser expulso do jardim que foi preparado para mim. Não, não, não. Continue declarando, igreja. Meu rei, eu não me esconderei. Eu não me esconderei, eu não me esconderei jamais de ti, Meu rei, eu não me esconderei. Que sobressaia as vozes declarando. Eu não me esconderei jamais de ti, meu rei. Eu não me esconderei jamais de ti. eu não me esconderei jamais de ti, meu rei. Eu não me esconderei. Eu não me esconderei.
Atrás de que você está se escondendo? Qual o seu argumento? Não me esconderei. Todas as árvores estavam plantadas no jardim. Me apresentarei. Adão e Eva fizeram aventais com folhas de figueira. A nudez dos dois nunca foi um problema para o nosso Pai. Eu não me esconderei. Qual é a nudez de um filho? Quando é que a nudez de um filho foi um problema para um pai? Não me esconderei. Para uma mãe? Eu não me esconderei. Eu não me esconderei jamais. Eu não me esconderei. Existem tantos atos, tantas coisas que nós estamos cometendo que tem nos feito se esconder dele. O argumento de Adão é que ele temeu, e acompanhado da vergonha. Ele teve vergonha de todas as pessoas que o amavam. Ele teve vergonha de Eva, porque no ato de comer o fruto reconheceram que estavam nus. Talvez hoje a sua nudez é representada por tantas outras coisas, mas tudo que você não pode fazer é se esconder. Me apresento diante de ti. 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 Me apresento diante de ti, porque eu não me esconderei. Me apresento diante de ti. Se apresente diante do Rei. Me apresento diante de ti, com minhas mãos levantadas. Me apresento diante de ti. Me apresento diante, mãos limpas, coração quebrantado. Me apresento diante de ti. Me apresento diante de ti. Eu não fugirei. Me apresento diante de ti. Me apresento diante de ti, e eu não fugirei. Falei. Me apresento diante de ti. Você está na presença do Rei. Você está diante da presença dEle. Quero fazer uma analogia. Na realidade, não, é até difícil comparar isso.
Mas lembro-me quando eu era criança, e por ter um pai manetedor, ele era o único que trabalhava em casa. E muitas das vezes ele demorava a chegar do trabalho. Mesmo como uma criança, aquilo me preocupava. Mas havia um alívio de perceber que ele chegou, que ele chegava. Cansado, mas diante dessa analogia eu faço comparação de nos vermos como crianças e o nosso Pai nos visitando. Será que nosso coração arde por isso? Ou nós estamos ocupados com tantas outras coisas? Estamos envolvidos com tantos outros acontecimentos e sentimentos. O que eu tenho percebido é que dia após dia, a figura da paternidade, tanto biológica como espiritual, ela tem sido anulada entre os homens. Nós perdemos a noção do anseio, do desejo, até mesmo da repreensão de um pai. Mas o Espírito, ele testifica essa alegria, o anseio pela presença do Pai. Quando na realidade nós estamos tão preocupados com o ritual religioso, de cumprirmos mais um dia num ambiente entre quatro paredes, e talvez assim não nos achamos reprovados diante dos homens, mas e diante do nosso Pai. E diante de Deus, e diante do Espírito que sonda todos os corações e sabe todos os pensamentos e sentimentos que ardem em nós. Eu não posso me esconder da Tua presença, Pai. Eu anseio pela Tua presença. Eu sei que o Senhor tem um jardim preparado para cada um de nós. E nós estamos sendo treinados para ver se realmente ansiamos pela Tua presença. O Senhor tem nos dado a oportunidade nessa terra de criarmos coisas, de nomearmos coisas. E esperarmos pelo tempo da Tua visitação. Visita os corações, Pai. Assim como o Senhor fez com Adão, matou um cordeiro e tampou a sua nudez, nós sabemos que um cordeiro foi morto, foi imolado desde a fundação do mundo para tampar a nossa vergonha. Tira a vergonha do Teu povo, Senhor. Tira a vergonha do Teu povo.
Jesus é vencedor, 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 Jesus é vencedor. Vozes declarando: Jesus, Jesus é vencedor, Jesus é vencedor, Jesus é vencedor, Jesus é vencedor, Jesus é vencedor. Ele é o Rei. As vozes. Jesus é vencedor. Mais uma vez. Jesus é vencedor. Mais uma vez. Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Você pode aplaudir e exaltar a Ele, amém? Som. Amém? Shalom, shalom. Shalom, igreja. Igreja. Amém? A gente está na dinâmica de toda sexta-feira, é claro, no Shabá. Não vai ter descanso no nível de palavra. E a pastora fez uma escala. Talvez hoje ela já deve passar os nomes e as datas, não sei. Bom, para estar dando oportunidade a todos, obrigado, Carlos, de desenvolver o ministério. É claro que eu particularmente tive o meu ministério desenvolvido liderando células. Sei que nem todo mundo tem esse nível de responsabilidade, nem todo mundo quer isso, porque realmente não é fácil ter que lidar, abrir espaço, investir tempo, investir palavra, destino, apontamento, e ser contínuo com isso, porque isso vai estar desenvolvendo o ministério de cada um, entendeu? Porque Jesus não dava oportunidade, não existia isso aqui, irmãos. Era de casa em casa, de cidade em cidade. O grupo que era reunido
havia alguns sermões, alguns apontamentos e pronto. Mas para isso precisava romper o medo. Claro que havia um discipulado, tivesse dúvida através de qualquer coisa, até mesmo do que Jesus estava falando, os discípulos à parte chegavam e perguntavam as dúvidas das parábolas, de todos os apontamentos, de tudo aquilo que até nos dias atuais a igreja tem dúvida, sobre divórcio, sobre relacionamentos, sobre tantos outros acontecimentos, sobre investimentos, sobre tudo, todas as áreas da vida do homem existe um apontamento e um destino. Amém? Mas hoje a gente está com o privilégio de sermos ministrados pelo Odaí. Eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida dele. Som. Abaixa um pouquinho para mim, Carlos, por favor. Só um pouquinho, som. Não, aqui, ó, o microfone, sabe qual é? Som, porque está iniciando uma microfonia aqui. Som. Meu Deus. Som. Som. Essa está adiantando nada. Está no mesmo canal. Mas enfim, para a gente não se distrair, amém? Diante da dinâmica, a gente precisa entender que a Bíblia diz de dar honra a quem tem honra. Eu sei que algumas pessoas, e dentro desse tempo nós encontramos uma geração mais mimizenta possível e que contaminou a igreja, tem tantos pensamentos e comportamentos extremamente esquisitos. Mas a gente sabe que biblicamente a gente vai ter respaldo sobre os mais próximos. Um dos caras que tem andado mais próximo a mim é o Odaí. Assim como Pedro, Tiago e João, dentro da equipe de Jesus. Jesus fez acepção de alguém? Não, irmãos. Algumas questões nós colocamos como uma fala social de que quem não é visto não é lembrado. Ainda mais diante da mente de alguns homens limitados, igual a mim. Entendeu? Eu tenho tido o privilégio de ministrar, tirar a dúvida, aprender com ele, através do posicionamento e tanta postura, para que todo mundo sabe aqui, quando ele vem contar um pouquinho do testemunho, ele não teve nenhuma base religiosa, isso já fica fácil para o Espírito Santo, apesar de ter mais ou menos um pouquinho do pé no catolicismo, e o que Deus tem feito através da vida dele, o exemplo que ele tem sido, hein? E hoje nós estamos sendo ministrados mais uma vez, por causa do intervalo que nós tivemos aqui, quase todas as sextas-feiras eu estava dando oportunidade ao bispo, e hoje a gente está desenvolvendo o ministério de todos vocês. Ele poderia criar qualquer argumento e dizer, não estou apto para estar aqui na frente. Mas quando houve a convocação, ele, eis-me aqui. Bem, e hoje nós temos esse privilégio. Eu queria convocar vocês para estar orando pela vida dele. Bem, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pelo teu Espírito e por tudo que o Senhor tem manifesto sobre as nossas vidas. Hoje, em especial, pela vida do Odaí, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos ministrados. Eu peço que o teu Espírito, o Espírito de sabedoria e conhecimento, possa usar o teu filho debaixo da simplicidade, da humildade, da garra, de tudo aquilo que é virtuoso, que faz parte do teu Espírito sobre a vida dele, Senhor. Até as limitações dele é motivo de nós crescermos. E por isso eu quero te agradecer pela vida do teu filho. E todos nós que estamos aqui, Senhor, viemos sair diferente de como nós entramos nesse ambiente. Abençoe a vida do teu filho. Tira todo medo, toda inibição, toda vergonha, toda timidez. Que o espírito de sabedoria e conhecimento se apodere do teu filho. Ainda mais. E que saiamos desse ambiente ainda mais cheios do teu espírito. E através dessa unção. É o que eu te peço na autoridade do nome do teu filho amado, Yeshua, o nosso Mashiach. Amém e amém. Shalom, shalom, igreja.
disso, vou trazer uma oração aqui que eu peguei de algum lugar que eu ouvi. E eu vou trazer, que eu gostei muito, me marcou muito. E não é só para mim, é para todos que estão aqui na igreja, os que estão em casa. E essa palavra, essa oração, não venha só nos tocar nesse momento, mas que a gente vai conduzir ela para casa, que ela venha fazer parte um pouco da nossa vida daqui para frente. Porque eu escutei muitas vezes. E como eu falo sempre para as pessoas, como o pastor fala mais próximo, eu tenho um costume, quando eu saio de casa, toda manhã, eu saio de casa, foi o que eu aprendi, o que eu escuto sempre. Quando saio de casa, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu agradeço a Deus, porque sem Ele eu não existia, eu não respirava, eu não estava aqui junto com vocês, eu não era nada, nem ninguém, eu era pó. E através disso, eu costumo toda manhã, quando eu levanto da cama, quando eu boto meu pé para fora, não tem como eu lembrar o nome de todos os irmãos da igreja, mas eu peço a Deus pela minha igreja e pela casa de cada um, pela minha ida e pela minha vida. Agradeço pela vida dos meus pastores, que são meus líderes, dos líderes dos outros ministérios que tem, da intercessão, da dança, do ministério de louvor, que todos sabem que o Mário saiu, mas eu ainda tenho ele como meu líder, porque eu amo muito a vida do Mário. E eu sei o que Deus está trabalhando e fazendo algo sobre a vida dele, que não me pertence, mas pertence a Deus. Isso aí é propósito que não nos pertence, não nos cabe. Mas na hora certa Deus vai revelar o propósito que está no coração dele. A oração que eu tenho é essa. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que desfaça toda maldição hereditária sobre minha vida e minha família, tendo do lado paterno e materno de cada um de nós. Eu peço, Senhor, agora que desfaça toda maldição hereditária. Ou atitude contrária, todas as atitudes contrárias, ou o Senhor seja anulada. Agora que toda doença física, mental e espiritual sejam quebradas. Em nome de Jesus, coloca teus anjos ao nosso redor, Pai, destruindo toda obra maligna, Senhor, e todo laço com as trevas. Visita minha família, Senhor, e desfaz toda maldição do inimigo. Entrego minha vida, a vida dos meus filhos, todos os meus familiares, em nome de Jesus, Pai. Nossos pecados, seja familiares, que nossos pecados podemos e perdi. Irmão, perdoa nossos pecados e escreve nossos nomes no livro da vida, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço agora nesse momento, Senhor. Declaro, Senhor, que em nome de Jesus, toda maldição seja quebrada agora, em nome de Jesus, Pai. Que toda maldição hereditária, Senhor, como o Senhor falou, seja quebrada de pai e de mãe, Senhor, de cada um, não só da minha família, Pai, não só de mim, mas de todos, Senhor, de todos. E antes de começar, foi um negócio que sempre me tocou, era essa palavra aqui que foi escrita, né? Nós fala tanto de guerreiro, mas muitas das vezes nós esquecemos a palavra que está aqui, porque para a gente ser guerreiro, todo guerreiro, quando ele sai para a batalha, para as guerras dele, tem um item que ele não pode esquecer, que não é só a espada,
Ele não pode esquecer a espada nem a armadura. Entendeu? No demais, irmãos meus, fortalece nosso Senhor e na força do poder, reveste-nos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra a status do diabo. Porque todos os dias, quando nós levanta, o pastor sempre costuma falar isso, segunda-feira é complicado. Todos os dias, quando nós levanta, é uma guerra. Tem algo por trás que tenta nos forjar, nos tirar do nosso propósito de alguma maneira. Se a gente não tiver preparado, se a gente não tiver com a nossa armadura blindada em Cristo, nós vamos tomar, em algum momento, nós vamos tomar um bote e vamos ficar mal. Abram aí para mim Mateus 4, do 1 ao 11, por favor. Antes disso, antes de eu trazer essa palavra aqui, eu estava ouvindo o pastor falar sobre como nós sabemos, o pastor sempre está falando sobre mulher. E eu estava ouvindo uma ministração hoje que não a mulher, o homem falava. Você já viu, é muito difícil, mas tem, tá? Você já viu algum relato que a mulher morreu por causa do homem, se matou? Tem, mas é muito difícil. Mas, como ele sempre fala, a mulher, ela não se mata por causa do homem. O homem se suicida por causa da mulher. A mulher fala, eu vou embora. O homem se mata, o homem toma veneno, faz alguma coisa pela mulher. Mas a mulher não faz isso pelo homem. Mas não é por causa da mulher. É porque, como o pastor falou lá atrás, quando Deus fez o homem, Deus tirou uma parte do homem, que foi a costela. Então, esse vazio existe no homem, sobre a mulher. Mas a mulher não. A mulher morre por causa do filho. Por causa do filho, a mulher entra na frente de uma bala, a mulher arruma tumulto com a vizinha, a mulher faz qualquer coisa por causa do filho, por causa do marido, não. Porque o vazio não está na mulher, o vazio está no homem. Quando Deus tirou a costela do homem, ficou o vazio, que foi a mulher que foi feita da costela do homem. Mas o filho vem de onde? O filho vem da mulher. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu por causa de homem nem da mulher, ele morreu por causa de todos. Então esse vazio tem nele, sobre nós. É por isso que eu sempre falo, nós somos a obra de todo mundo. Vários lugares bonitos, maravilhosos que tem no mundo, mas nós somos a obra-prima de Deus. Todas as obras, nós fomos feitos do barro e nós somos a obra mais bela que Deus tem sobre a terra. Vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, tentado pelo diabo. Meu Deus! O diabo achou que ia enganar Jesus de alguma forma. O diabo levou Jesus ao deserto, para lá na frente vai ter. O diabo chegou e falou, se tu és filho de Deus, transforma pedra em pão. Caraca, que bobo. Ele nem imaginou isso daí, ele não tinha como saber. Jesus não precisava transformar pedra em pão, porque Jesus era a pedra que Moisés, quando tocou nela lá, que deu água para todo mundo. Jesus era a rocha. Como que ele ia transformar a rocha se ele era a rocha? E como ele ia transformar pedra em pão, que ele é o pão da vida? Ele é o Deus. Então não tinha como, mas isso o diabo não sabia. O diabo achou que ia pegar ela nessa, mas não teve como.
Então tendo jejuado 40 dias e 40 noites, pois teve fome. E chegando-se a ele e tentando, disse: se tu és filho do Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E ele, porém, respondeu, dizendo: esta escritura, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre os pináculos do templo. E disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito e toma-lhe as mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Como que ele vai tropeçar na pedra? Que ele é a própria pedra. Como que a pedra vai tropeçar na pedra? Que tem lá: sonda meus coração. Ele sonda o coração de cada um. Ele aplana os caminhos, tira as pedras do caminho, que era para você não, o espírito não tropeçar nas pedras, para ele se apoderar da tua mente sem problema. A terra está plana. Não tem como ele tropeçar nele mesmo. Ele é a rocha. Diz-lhe Jesus também, está escrito: não tentais ao Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória dele. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrasse em adoração. Como ele vai dar o que ele não tem? Como o inimigo vai dar o que ele não tem? Ele não tem nada. Se tudo isso era de Deus, tudo era de Jesus, estava ali com ele para testar ele. Ele estava achando que estava testando Jesus, mas Jesus estava testando ele, porque tudo aquilo pertencia a Jesus, não o diabo. O diabo não tem nada. O que ele tinha, que ele achava que era dele, que era a chave do inferno, quando Cristo ressuscitou, foi lá e pegou dele de volta. Ele não tem nem ordem sobre as mortes que tem as almas. As almas pertencem a Cristo. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarei, só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e os serviram. Jesus, porém, ouviu que João estava preso. Voltou para Galiléia. Só até aqui só, gente. Quando a gente está fraco, a gente está desanimado, é o que acontece. O inimigo, ele nunca vai vir de forma para te assustar. Ele vai vir em algo que tenta te confortar, para te induzir a errar mais ainda. Tu acha que vai estar acertando, mas não, ele vai estar te induzindo a mais erro. E ele não vai estar te fortalecendo, ele vai estar te enfraquecendo. Então, tu não pode cair nessas armadilhas. Quando tu está fraco, é onde tem que se achegar mais a Deus. Aqui tem Lucas, eu coloquei aqui também Lucas 4, do 11 ao 13. É quase a mesma resposta que tem em Lucas, acho que Mateus, Lucas e João, não sei se é Tiago, mais ou menos, é as mesmas questões aqui. Deixa eu ver aqui Lucas aqui. Vamos lá em Lucas lá um pouquinho. Lucas do 4
Lucas 4, do 1 ao 13. É Lucas, Marcos e Mateus, Marcos e Lucas. É a mesma, só muda alguns detalhes só. E Jesus veio e Jesus cheio do Espírito Santo, isso é lá em Lucas já. E Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. É as mesmas palavras, só muda algum detalhe quando o inimigo levou ele para o deserto. Só que depois de toda tribulação que ele passou no deserto, os anjos cuidou dele. Isso me lembrou uma palavra que o Felipe trouxe sobre Elias, profeta que eu admiro muito, eu gosto muito da palavra dele. Era até uma palavra que eu queria trazer, mas também que o Felipe trouxe, foi muito boa a palavra. Que quando antes dele andar 40 dias e 40 noites no deserto, ele caiu num sono profundo e os anjos chegaram para alimentar ele, deram pão e água. Tipo aqui, Jesus estava no deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites com fome. Os anjos foram e alimentou ele. E o Elias, ele ia começar a caminhada dele para o deserto. Antes dele ir, os anjos chegou, acordou ele, alimentou, ele dormiu de novo, num sono muito tempo, eu imagino. Os anjos voltou, alimentou ele de novo e falou: agora tu vai, que tua caminhada é longa. E ele caminhou 40 dias, 40 noites, até chegar no propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Foi a mesma rocha quando Moisés bateu nela para dar água para o povo que saiu do Egito. Moisés bateu na rocha, primeira vez, era o que ele tinha que fazer. Ele bateu a primeira vez na rocha, a rocha deu água, jorrou água para todos. O pessoal beberam, ficaram à vontade, mas logo depois os pessoal tiveram sede de novo. E Deus falou com Moisés: fala com a rocha, que ela vai fazer a mesma coisa, vai jorrar a água necessária para o povo. O que aconteceu? Tanta murmuração que tinha, Moisés, que era um cara muito calmo, ele chateou e ele não conversou com a rocha. Ele não fez o que Deus botou no coração dele. Ele fez o que ele tinha sobre ele, sobre a carne. Ele não falou, ele bateu. E dali foi onde Moisés perdeu a promessa que tinha sobre a vida dele, que era a terra prometida. Ele não perdeu o que Deus tinha para ele. Ele perdeu o que Deus tinha liberado para ele. Então ele perdeu a terra prometida. Ele não conseguiu entrar na terra prometida por causa desse mole que ele deu, por causa da murmuração do povo. É igual essa daqui também eu gostei também, Noé. Aí nós fala assim, é o que nós costumamos ouvir também. Noé demorou 100 anos para fazer a arca. Muitas das vezes nós até podemos estar certo. Noé demorou 100 anos para fazer a arca. Não. O Noé demorou 100 anos para ser treinado por Cristo, para estar na arca. A arca tinha leme? Todos os barcos que você anda, navio, tem leme, tem controle. A arca tinha? O homem pode fazer a arca, mas quem tem que guiar a arca é Deus, não é o homem. Todos os bichos entrou na arca? Não. Teve muitos que ficou de fora, porque não era necessário todos. Era necessário os que eram obedientes.
A Eva estava viva. A Eva ouviu a voz da serpente. O que aconteceu com a Eva? Morreu. Por causa da voz da serpente que ela deixou entrar sobre a mente dela, ela morreu. Lázaro estava morto. Lázaro ouviu a voz de quem? De Cristo. O que aconteceu com Lázaro? Lázaro ressuscitou. Quando você ouve a voz do inimigo, você pode correr esse risco de falecer lá na frente. Quando você ouve a voz de Deus, você pode estar no poço, na sarjeta que você tiver. Mas quando você ouvir a voz de Deus, você vai levantar e andar. Muita informação que gera barulho. Muita informação que gera barulho. É vazia. É vazia. Muito barulho, muita informação negativa. Muitas das vezes é melhor você ouvir mínimo possível de barulho. Gera salvação, gera bênção. Quando você está no meio do tumulto, muita informação, muitas das vezes, não é para te levar para algo que Deus quer. Muitas informações é para te tirar do propósito que está do teu lado. Mas o barulho, as informações de uns e de outros, te tira do foco. Não ouça. Ouve a voz que sussurra lentamente no teu ouvido, que é Cristo. Ele vai te dar direcionamento. Ele vai te dar caminho, Ele vai clarear o caminho que você vai passar, porque Ele é a luz. Ele é a luz. Foi quando a pastora apagou a luz e acendeu a vela. A vela não serve para clarear quando está faltando luz, a vela serve. Mas a vela em si, se você encontrar ela no chão, você vai continuar a deixar ela no chão. Se você estiver no escuro, você não vai ver a vela. Mas se tiver escuro e você acender a vela, aí você continua a caminhada. Porque na escuridão você não vai enxergar nada, mas a vela, ela serve para isso. Não a vela, a luz que está diante de nós, que é Cristo. Essa daí ela te conduz na escuridão, debaixo d'água, onde você estiver. Essa é a luz que nos guia. Essa aqui é forte. Essa aqui é forte. Tem pessoas, antes dessa, quando Naamã pegou aquela garota, tirou de Israel e levou para a terra dele, que agora eu não lembro, vamos supor, ele tirou ela e levou, a garota foi, sem pai, sem mãe, sem a terra dela, ela foi para uma terra desconhecida. Só tem uma coisa que ela não tirou. Foi o Espírito Santo da vida dela. Quando Naamã estava perto dela, a lepra saía, não estava com ele. Mas quando Naamã se afastava dela, ele continuava leproso. Até ele ouvir a voz dela, os caminhos que ela estava liberando para ele. Quando ele se afastou, ele ficou leproso. Quando ele se achegou, que permitiu que a garota falasse com ele, acabou a lepra do Naamã. Naamã ficou curado. Tem pessoas na nossa vida, nas nossas, tem pessoas que não servem. Tem pessoas que não servem. Tem pessoas que a gente anda, muitas das vezes a gente escuta, muitas das vezes a gente dá ouvido, que não presta. Não, infelizmente não presta.
Mas tem pessoas do nosso lado que a gente tem que mover os céus para aquela pessoa continuar do nosso lado. Porque aquela pessoa não pode se distanciar de nós. Ela não é a cura. Eu vou ler essa parte. Tem pessoas que não podem sair de perto de nós. Ela não é a cura, mas ela é agente de cura. Tem pessoas que não é a libertação, mas ela é agente de libertação sobre nossas vidas. Tem pessoas tem gente do nosso lado que não é a transformação, mas ela nos transforma de alguma forma. Ela se transforma em agente de transformar nossas vidas. Ela não é alegria, mas ela nos propõe a alegria sobre nossas vidas. A maior prisão a maior prisão não é o nosso corpo. A maior prisão não é o nosso corpo. A maior prisão é a nossa mente. Se nós libertarmos, se nós entendermos que a nossa mente é a maior libertação das nossas vidas, nada nem ninguém nos prenderá mais. Nós somos libertos de verdade. Essas são as cadeias que eu sempre peço na minha intercessão. Cadeias sejam quebradas. Porque não, eu tô falando todos, eu também. Nós temos muitas cadeias. Não é uma cadeia. Nós temos várias cadeias que têm que ser quebrada. Nós temos que focar em algo para quebrar essas cadeias. Eu não sei o que. Quer dizer, sei, por enquanto eu sei, que é o Espírito. A gente tem que se focar mais no Espírito. A gente tem que entender mais. Mas eu também sei, eu entendo que o Espírito está nos treinando para essas cadeias serem quebradas. É o que diz. As guerras que nós enfrentarmos é para quebrar as cadeias que estão sobre nossas mentes. Deus não quer nos libertar de ninguém. Ele não precisa nos libertar de ninguém. Porque Ele liberta nossos caminhos de todo mal. Ele não quer nos libertar de alguém que está perto de nós. Ele quer nos libertar de nós mesmos. Porque quando nós somos libertos, aí Deus faz o mover que Ele tem que fazer sobre nossas vidas. E Ele dá direcionamento. Ele dá sabedoria. Ele nos transforma e Ele nos move como Ele quer. Aí nós passamos a entender o que Deus quer. A voz de Deus vem sobre nós. Aí nós vamos nos mover como Deus quer que nós se movam. Não como nós pedimos uma coisa. Ah, Senhor, eu quero um exemplo. Eu quero aquele carro. Aí o Senhor está preparando um carro para a gente, né? Está preparando. Aí tu vai lá. Ah, quero aquele carro, mas não, quero esse aqui. Ah, não foi aquele que tu pediu a Deus. Possa ser que funciona? Pode, mas não foi aquele. Deus está preparando aquele carro para você, como preparou aquele lá para a pastora lá. Agora essa daí é para vocês, para mim também. Jesus
não é homem de cadeado. Jesus é a chave que abre os cadeados para todos. Eita, meu Deus. Meu Deus. Jesus é a chave que abre todos os nossos cadeados, que abre todos os nossos entendimentos. Jesus não é cadeado, Jesus é chave. E aqui para acabar eu vou trazer essa aqui. Nós falamos sempre das árvores que dá no ribeiro, beira de ribeiros, beira de rio. A árvore como é forte, folhas. Aí você pergunta, nós perguntamos, né? Nós conhecemos as árvores por que objeto dela? Pelo fruto, né? Muitas das vezes a gente conhece pela folha. Aí nós fala que aquela árvore é boa. A fruta é boa, está na beira do ribeiro. Ela não morre fácil, porque ela está na beira da água, ela sempre vai estar verde, sempre vai estar. Mas a gente esquece que a árvore na beira do ribeiro, ela está fortalecida. A árvore, nós podemos até conhecer a árvore pelo fruto, mas a força da árvore, ela não está no fruto, nem nas folhas, nem nos galhos. A força da árvore, ela está na raiz. Ela está na beira do ribeiro. Qualquer chuva pode levar ela, pode quebrar, pode derrubar. Mas a raiz dela está tão firme que ela não vai cair, porque ela está na beira do ribeiro. Então você conhece a árvore pelo fruto, mas a força da árvore não está no fruto, está na raiz. Essa é a palavra que eu tinha que trazer para vocês e que tocou no meu coração para me trazer. Sou grato por estar aqui com vocês, mesmo estando chovendo, mesmo com a chuva, porque a chuva, quem mandou a chuva? Foi Deus. Se está chuva, nós reclamamos, se está sol, nós questiona. Estava sol, seu Paulo e Conceição, estava lá, ó, o solzão, curtiram praia, ficaram de boa. Quando chegou em casa, a chuva caiu. Tá ruim? Não tá. Tá ruim não, tá, seu Paulo? Ótimo, Deus sabe de todas as coisas. Seu Paulo tinha que descansar, descansou, foi para a praia, brincou, ficou à vontade. Quando chegou em casa, choveu, bênção. E todos nós merecemos essas bênçãos aí. Então, eu só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado. E que Deus toque no coração de cada um essa noite, que as revelações venham a cada dia e cada hora sobre a vida de cada um. E que cadeias sejam quebradas por onde Deus proclamar o seu nome. Amém? Você pode aplaudir o Senhor com mais intensidade aí, por favor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Amém? Cara passeando aqui nas revelações aqui, rapaz. Como? Conectado, cheio, nutrido pela fonte. Passeou nas revelações. Poxa, isso é muito bom ver a bondade de Deus expressa. E os detalhes daquilo que impressionou e ministra. Além do mais, de ministrar com o coração aquebrantado, cara. Deus jamais resiste isso. Isso move o céu, move o mundo
espiritual. Vou ser sincero, faz as trevas tremerem. E tu não precisa ser um teólogo, só se mover debaixo das revelações do reino e debaixo de algo tão puro e simples. Isso mexe com o coração de Deus. Eu sou muito grato por isso. Amém? Deus continue abençoando. E as revelações aqui, Deus está tocando ali, cara. São detalhes que às vezes algumas pessoas passam despercebidas. Quando ele falou da rocha, realmente, a primeira vez foi o quê? Batendo. Yeshua sofreu açoito. A primeira manifestação que ele liberou a fonte foi batendo. Agora, a manifestação é no diálogo. E quem bater, quem está fazendo ele sofrer, não vai herdar a terra prometida. Porque ele é a rocha. Ele é a rocha de Meribá. Será que nós estamos falando com a rocha? Consegue entender a dinâmica daquilo que ele trouxe? Mesmo que você exerça uma liderança, mesmo que você exerça uma unção, uma chamada específica, se agora você bate na rocha, fere a rocha, tu não herda. Porque foi isso que impediu que Moisés alcançasse. Ou seja, fala com a rocha. Amém? Você pode repetir isso aqui: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir a cada uma das nossas necessidades. E Ele mesmo há de trazer a paz sobre Jerusalém, sobre o Brasil, sobre todos nós. A gente vai estar ofertando, vocês já estão cobertos debaixo desse manto. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Pessoal, a partir da virada do dia 11, a partir das 6 da tarde, já se inicia a festa de Pessa, o céu de Pessa. Amém? Que vai, se eu não me engano, até o dia 20, que é no dia de domingo. Claro que a nossa dinâmica, a nossa visão. Com isso, eu sou um cara muito criticado. Amém? Presta só atenção aqui, pessoal. Eu sei que a gente vai ofertar, mas eu preciso que vocês se atentem aqui. Eu sou muito criticado. Eu às vezes sou tomado como alguém enérgico por causa desse posicionamento. Todo mundo vai comemorar a Páscoa do jeito que o paganismo está pedindo. Amém? A gente precisa fazer isso de forma diferente. Vamos fazer diferente porque somos melhores? Não, porque é aquilo que Deus pede. Deus pede para você fazer diferente da forma como Ele quer, porque a maioria da multidão está seguindo outros passos. Yeshua vai falar o quê? Entrai pela porta, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Porque estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz à vida, e poucos são o que encontram. Ou seja, irmãos, mesmo que sejamos minoria, não vou comer chocolate? Pode comer teu chocolate, tá? Mas que possamos entrar na dinâmica que realmente toda a história e o significado do Cordeiro Pascual. Não foi o que ele falou? Eva ouviu a voz de quem? E Lázaro ouviu a voz do Cordeiro. E com a voz do Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele foi o quê? Ressuscitado. Ou seja, o Cordeiro Pascual, o sangue dele está cobrindo todos nós. E quem não é coberto pelo sangue do Cordeiro, o que acontece? Está sujeito à morte. Ou seja, existe uma cobertura, existe uma proteção debaixo da palavra. Bom, então vamos nos empenhar e vamos entender o que Deus quer. Irmão, hoje choveu, veio pouca gente. Não importa. O importante é que você entendeu o propósito. Cheguei aqui molhado? Não importa, irmão. O mais importante é que eu sou banhado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Pai, todos os teus filhos estão debaixo de um manto protetor. Nós já estamos debaixo da expectativa do céu de Pessa. Sabemos que todo espírito de morte enviado pelo Senhor passará por cima e não terá acesso aos teus filhos, porque nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro.
Nós estamos marcados, estamos selados. Nós nos alimentamos do Cordeiro, Senhor. Sabemos que nenhum dos ossos do Cordeiro foi quebrado por causa de um propósito. Mas o sangue do Cordeiro, nós não passamos na parte de baixo das portas, mas sim nos umbrais, porque o sangue dele não pode ser pisoteado. O sangue dele é cobertura, não pode estar no chão, porque ele precisa estar nas alturas. E o mais precioso valor, que excede rubis, diamante, ouro ou qualquer pedra preciosa, o mais valioso está em nós, que é o teu sangue, Yeshua, e o derramamento do teu Espírito. Nós temos tudo, não temos falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor e nós não temos falta de nada, por isso somos gratos. Abençoe a todos os ofertantes, dizimistas, que os teus filhos possam ver e perceber os sinais da manifestação e do teu cuidado, Senhor, sobre a saúde, sobre todos os alvos de conquistas, sobre as obras inacabadas, sobre todas as coisas que os teus filhos precisam realizar como sonhos e projetos. É o que eu te peço, na autoridade do nome do teu Filho amado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.